Essas duas belezinhas aqui atrás são um par de caixas Polivox, modelo Vox 60. Elas foram trazidas para cá para serem restauradas. E eu estou aproveitando a oportunidade de ir documentando cada detalhe para ir produzindo vídeos que possam ajudar, né, quem gosta de som vintage, quem trabalha com isso, quem quer entender melhor do assunto para poder comprar ou consertar seus equipamentos. Então, nesse, o outro ensinando a reconstruir ou reparar os potenciômetros de volume que vão geralmente na parte de trás das caixas, como é o caso dessas aqui. Fizemos também um vídeo muito interessante que gerou muitos comentários aqui para o canal, mostrando a comparação entre a caixa restaurada e a caixa ainda não restaurada, do jeito que chegou para a gente, para ver a diferença que dá. Porque muitas vezes as pessoas mandam a caixa para restaurar, quando a gente devolve, ele acha que não fez grande diferença, porque demora aí 1, 2, 3 meses para a gente fazer a restauração. Então, nesse tempo, a memória auditiva da pessoa, às vezes, não é um vídeo comparativo. Todos esses vídeos que eu estou citando, eu vou deixar o link aqui nos comentários para quem quiser ver. Nesse vídeo aqui, especificamente, eu vou mostrar toda a história dessa restauração. Por que as caixas vieram para cá, qual era o defeito que o cliente relatou, o que a gente constatou. Vamos fazer um estudo do projeto dessa caixa. Só para adiantar, essas caixas são feitas com alto-falantes Novik, e na época a própria Novik tinha no seu catálogo as instruções para quem quisesse fabricar as caixas com esses alto-falantes. Então a Polivox fez a própria versão desse projeto. A Novik tinha o que aconteceu, quais foram as modificações que a Polivox fez, e se isso foi bom ou ruim ou não ficou na mesma. Nós vamos também mostrar o processo que a gente faz para fazer essa reparação de caixas. As medições, a resposta de frequência, a sintonia da caixa, depois a medição da resposta de frequência, e como é que foi feita a restauração dessa tela, que é um dos charmes dessa caixa, sem dúvida nenhuma, essa tela de aço, que é marca registrada das boas caixas dos anos 70. E depois, no final do vídeo, vamos ver essas caixas em funcionamento, agora já totalmente restauradas, prontas para funcionar. Então, vou reproduzir algumas músicas para você poder avaliar a qualidade das caixas, do que elas deixam a desejar, do que elas são boas. E para facilitar essa comparação, eu vou tocar as mesmas músicas que eu toquei no vídeo anterior. Então, eu vou começar mostrando o projeto da Novik e comparando o projeto da Novik com a versão da Polivox de caixa para os mesmos alto-falantes. Então tem algumas diferenças interessantes. Vamos acompanhar. A Novik foi um dos fabricantes mais importantes de alto-falantes que se tornaram famosas, como Bravox, Selenium, Dalvox e algumas outras. A Novik foi inovadora em vários aspectos, principalmente no lançamento de catálogos que traziam várias informações sobre a construção de caixas, mostrando 2 catálogos da Novik. Eu vou deixar o link aqui embaixo. É um catálogo que eu ainda não tinha e que em breve farei um vídeo com ele também. Na página 16 do Exercícios /10,
segundo aí a nomenclatura da Novik, que é o woofer modelo WN10A. A configuração, mas existem algumas coisas em comum. Eu fiz um comparativo entre a VOX 60, que nós estamos mostrando nesse vídeo, e o projeto da Novik, que está no catálogo que eu já falei, para a gente entender o que aconteceu entre o projeto da Polivox e o projeto sugerido pela Novik. Os dois projetos usam o mesmo woofer, é o WN10A, de 10 polegadas. As dimensões internas sugeridas pela Novik são diferentes, é mais larga e é menos profunda. O volume, consequentemente, mudou também. O volume da Polivox é menor, é 37 litros contra 43 da Novik. Os dutos de sintonia, logicamente, também são diferentes. Foi o que nós medimos no woofer da caixa que veio para reparos. Então, até aí, os dois projetos são muito coerentes. As diferenças começam a aparecer no item resposta de frequência e sensibilidade. A resposta de frequência indicada pela Polivox para esse modelo é de 40, a diferença é gritante. A Polivox indica 100 dB, enquanto que a Novik, que afinal de contas fabricou o alto-falante, diz que a sensibilidade dessa caixa é de 93,5 dB. Quem será que está com a razão? Me parece que a Polivox, por razões aí de estratégia de marketing, de vendas, deu aqui uma, vamos dizer assim, uma exagerada nos parâmetros da caixa. Que conforme a gente vai ver nos testes, essa caixa não chega em 40 Hz. Eu diria que está mais próximo do valor da Novik, em 70 Hz, a verdade deve estar no meio termo, coisa entre 50 e 60 Hz. Mas isso não afeta em nada a qualidade da caixa. A mesma coisa da sensibilidade. Assim, por experiência, por escutar várias caixas aqui no nosso estabelecimento, essa caixa, eu digo que ela não tem 100 dB de sensibilidade. Eu acredito mais no parâmetro da Novik, de 93,5, que já é um rendimento muito bom para aparelhos de baixa potência, como geralmente são os amplificadores e receivers vintage, aí dos anos 70, que é quando essa caixa foi projetada e vendida. Agora, nos testes, deixaram a desejar. Mas, repetindo, esses números realmente não indicam a qualidade do som que sai dessa caixa. Como vocês vão ver mais adiante nesse mesmo vídeo, com essas caixas tocando música e também nos testes feitos com ruído branco. Essa comparação com os catálogos da Novik foi apenas uma curiosidade dos tempos. Vamos então partir para os procedimentos de restauração dessa caixa. Em geral, eu costumo seguir esta sequência que tem se mostrado interessante na restauração de caixas vintage. Em primeiro lugar, a gente, antes de mexer em qualquer coisa, a gente tenta, porque depois que a gente põe a mão na caixa, pode aparecer algum defeito, nada, a gente liga a caixa e tenta constatar na prática aquilo que o cliente informou. A segunda etapa é a análise dos alto-falantes. Se os alto-falantes estiverem bons, como foi o caso, agora, se os alto-falantes não estiverem bons, aí a gente tem que analisar com seriedade se a caixa vai dar uma restauração boa ou não. Se os alto-falantes precisarem ser refeitos ou consertados, a gente tem que verificar depois se eles ficaram compatíveis com os falantes originais. A mesma coisa, se a gente tiver que trocar os alto-falantes,
A gente tem que escolher com muito cuidado um alto-falante que seja parecido e, normalmente, é preciso mexer na caixa, na sintonia da caixa. Uma vez resolvida essa questão dos alto-falantes, a gente vai analisar o divisor de frequência, que é uma fonte comum de defeitos nas caixas. Muita gente ignora o divisor de frequência, mas ele pode causar diversos problemas. Como o Twitter fazia um barulho estranho, ele rajava. Tudo bem, o Twitter até tinha um defeito que foi consertado, mas era uma coisa pequena. O que rajava mesmo era o falante de médios, porque o capacitor, como vai ser visto adiante, o capacitor do filtro do médio estava com um valor totalmente alterado, então passava mais grave do que o falante conseguia responder, e isso fazia com que o cone fibrilasse, que ele oscilasse fora da frequência que ele foi projetado. Bom, uma vez que os alto-falantes estejam em ordem, o divisor de frequência também, nós vamos restaurar a estrutura da caixa. A parte de madeira normalmente precisa ser reparada e às vezes, nos casos piores, precisa ser feita totalmente de novo. Nesse caso aqui não foi necessário, porque a caixa estava com a estrutura boa e já tinha sido feito um trabalho de marcenaria nela, do cliente, do dono da caixa, que antes de vir para cá mandou esse marceneiro. Mesmo assim, nós tivemos que fazer uma restauração no painel frontal e principalmente na tela de metal que vai na frente, conforme eu vou mostrar adiante. É de longe o alto-falante mais importante da caixa, que ele é responsável pelos graves. Eu costumo medir a frequência de ressonância dele e depois eu calculo a frequência de ressonância do duto da caixa. Essas duas frequências têm que ser iguais. Normalmente, quando a ressonância dele já não é igual ao original. Então a caixa não fica sintonizada com aquele woofer e fica com menos graves. Então eu vou mostrar mais adiante como é que é feito esse cálculo e essa sintonia. Bom, depois que se avalia tudo isso e se toma as devidas providências, o jeito que tem é remontar a caixa, pequeno resumo, e depois a gente avalia o som. Essa avaliação feita com um ruído branco e depois ouvindo músicas com essas caixas. Essa é uma sequência padrão que eu costumo adotar, mas às vezes a gente modifica alguma coisa, dependendo da situação. Mas em todo caso fica aí registrada para ajudar quem tem de restaurar e construir caixas de som. O proprietário mandou as caixas dizendo que o Twitter rajava, fazia um barulho estranho, dependendo aí do som. Ele reclamou também que o som não saía como ele achava que devia ser, que tinha alguma coisa estranha. E quando a caixa chegou aqui, a gente constatou que a tela frontal de aço estava desmontada e quebrada. O cliente explicou que ele tinha mandado fazer um serviço de marcenaria para restaurar a caixa e o marceneiro não tinha conseguido consertar a tela da frente, não deu certo para ele restaurar. Então ele mandou do jeito que estava. Antes de mais nada, coloquei as caixas na mesa e gravei um vídeo que eu mandei para o cliente. Eu liguei as caixas e toquei uma música para avaliar auditivamente como elas que estavam soando. A parte aqui de fora tá bem feito o serviço, tudo. Não, né? E ela tá sem proteção praticamente. Com o tempo vai começar a soltar toda essa onde foi laminado, né? E aqui por dentro também, ó. Tá vendo? Tá bem os furos aqui, tá vendo? Aqui embaixo também, ó.
As telas estão bem feinhas, né? Estão todas desconjuntadas, mas isso aqui a gente faz aqui, isso aí não tem problema. Tem uns buracos aqui de prego, enfim. As caixas de som vintage são construídas a partir do alto-falante de graves, do woofer. Todo o cálculo da caixa é feito em função dele. É mais fácil você trocar o médios e tweeter. Agora, se você pegar uma caixa onde o woofer está com problema, o woofer, tentar restaurar ele, vai procurar algum que seja parecido, vai pegar um woofer de uma outra caixa, igual, enfim, aí você tem algumas alternativas. Mas sempre lembrando que se você trocar o woofer, ou você restaurar o woofer, você vai ter que verificar novamente a sintonia da caixa, conforme eu vou explicar adiante. No caso dessa caixa que nós estamos analisando, essa Vox 60, os alto-falantes estavam bons. Foram testados na bancada e pareceram bons. Em todo caso, como o proprietário reclamava do Twitter, eu peguei e mandei os alto-falantes para uma oficina especializada, onde eles têm aparelhos mais feitos para isso mesmo. E realmente, lá no aparelho deles, um dos tweeters apresentava um barulho estranho quando você aumentava o volume. Então precisava restaurar o tweeter. Mas eu tomei o cuidado, como eu já comentei antes, de pedir para eles não mexerem no cone e, se possível, também não mexerem na bobina. Então eles, com muito cuidado, retiraram o cone, retiraram a bobina e constataram que estava tudo em ordem. Mas o tweeter deve ter sofrido uma sobrecarga e teve um pequeno amassado naquela forma onde a bobina é enrolada. Então foi só retirar aquele pedacinho, para não ficar raspando, foi montado novamente e ficou perfeito. Então eu fiz questão de manter o cone, porque esses alto-falantes já são antigos e são os originais da caixa. E eles estão com uma tonalidade diferente, e eu queria preservar isso. Então, apesar da restauração no Twitter, ele ficou exatamente igual no visual. E depois de feito esse conserto, testaram novamente. A função do divisor de frequência, como o nome já indica, é distribuir as diversas frequências entre os alto-falantes. Então vai o grave para o woofer, o médio para o médios e os agudos para o tweeter. Então ele tem uma função ativa na qualidade de som da caixa. E frequentemente as pessoas esquecem o divisor e quando a caixa começa a ter um som que deixa a desejar, já pensa logo nos alto-falantes. Mas muitas vezes o problema está no divisor. Eu já fiz um vídeo especificamente sobre esse divisor aqui da Vox 60, que eu vou deixar aqui nos comentários, e como é que é testado cada componente e os reparos que a gente costuma fazer. Sugiro que você dê uma olhadinha. Eu não quis repetir aqui no vídeo para não ficar muito longo. Mas, em resumo, no caso dessa Vox 60, eles estavam raspando quando você mexia. E, dependendo da posição, estavam totalmente fora de especificação. O capacitor de filtro do tweeter estava bom, mas foi trocado assim mesmo por via das dúvidas. Agora, o capacitor do alto-falante de médios estava bem acima do valor correto dele. Ele deveria ser de 10 microfarad e estava com 16. Então isso que causava também uma parte do rajado no som, assim que o valor tão fora do valor, então passa um som mais grave do que deveria passar para o médios. E como ele não foi feito para tocar sons graves, o cone fibrilava, o cone perdia o controle e ficava parecendo um som que parecia um rajado, assim. Então foi trocado falando aí da reparação do divisor.
A estrutura dessa caixa estava em boas condições, até porque ela já tinha sido restaurada e atualizada por um marceneiro, contratado aí pelo proprietário da caixa. Então a gente fez o trabalho só pela parte de dentro. Então, como a caixa teve que ser toda desmontada, e aproveitei para fazer o tratamento por dentro da caixa contra a umidade, contra cupim, apesar que não tinha, estava cheio de furos, aí como eu já mostrei no vídeo inicial para o cliente, e o que estava ruim mesmo era a tela de proteção. Aqui nós estamos fazendo a restauração da tela frontal. Então essa aqui já está mais ou menos em condições, mas a outra veio totalmente desmontada, quebrada. Então, a primeira coisa aqui é entender o que aconteceu, porque alguém tentou consertar e não conseguiu. Aí ele cortou várias partes aqui das madeiras, tentou adaptar uma outra madeira. Ainda bem que tinha aqui a outra, que não estava tão mexida. Então, a partir dessa, conseguimos restaurar essa daqui. Agora tem que ser colada. A primeira providência foi consertar a estrutura do acabamento frontal. Estava tudo solto, as rolas já muito ressecadas, as madeiras empenadas. Então teve que usar aí uma técnica aí para desempenar a madeira, e elas ficaram em vários dias assim nessa forma improvisada, com vários pesos em cima de uma mesa, até levar tudo no lugar e esperar que a cola fizesse efeito. Agora, é lógico, essa caixa aqui tem 50 anos. Então essas madeiras aqui, com o tempo, elas foram secando e ela vai diminuindo de tamanho. Então, os cantos, então aqui nós vamos fazer um acabamento. Então foi feito aqui um serviço com massa, depois vai ser feito o acabamento aqui. Como é que funciona essa moldura? Ela faz essa moldura aqui. Então ela encaixa na frente. Essa moldura aqui faz... Aqui vai a tela, né, a tela de aço. Então a tela de aço encaixa aqui. Então a tela de aço encaixa aqui. Por trás vai essa outra estrutura aqui com a tela de proteção. Ela vai encaixada aqui. E nos cantinhos vai essas pecinhas aqui para manter o esquadro da peça e para não deixar essa moldura sair fora. Então agora que já está montada a estrutura principal, o que vai ser feito aqui é reforçar essa estrutura toda, reforçando as juntas. Depois vai ser tudo lixado, invernizado, protegido contra cupim e depois no final pronta para durar aí mais 50 anos. Agora ficou tudo certinho. Tudo que estava quebrado foi reparado, está tudo coladinho. Os cantos tinha muita folga, então teve que fazer um preenchimento aqui com massa em todos os cantos. Ela está saindo direitinho. Eu vou mandar essa moldura para uma pessoa especializada que vai fazer a pintura dela. Vai invernizar, vai passar um fundo aqui para igualar, as matérias estão diferentes, e vai invernizar tentando simular o acabamento original, que era com verniz marítimo. Aqui está a moldura depois que foi feita a pintura e a montagem da tela. Então todos aqueles cantos que estavam bem ruins, ficaram muito bem feitos. E a pintura ficou exatamente do mesmo tom que a caixa original. Então conseguimos aqui nosso objetivo de preservar aí o estilo original da caixa. Por dentro também foi feito o tratamento aqui do painel frontal. Então todos aqueles furos, aquelas marcas já desapareceram. Agora ficou tudo certinho.
E a gente criou aqui um sistema com velcro para prender a tela. A tela também tem, ó, os velcros nos cantinhos. Por quê? O que acontece com essa tela? Quando a caixa era nova, a tela ajustava perfeitamente aqui. Então ela não saía. Mas com o tempo a madeira vai secando e ela retrai. Achava aqui, mas ficava solta. Com a vibração da caixa ela caía. Então com essa pequena solução, então a tela agora encaixa perfeitamente. Encaixa embaixo, encaixa em cima. E aperta aqui, o feltro gruda. E agora você pode puxar que ela não sai. Nós testamos o alto-falante fora da caixa e obtivemos aí uma frequência de ressonância de 70 Hz. Fazendo as contas, pegando as medidas da caixa, medidas do duto, nós chegamos numa frequência de sintonia da caixa de 60 Hz. Então, aparentemente, o que nós temos que fazer é montar o alto-falante na caixa e repetir novamente os testes. Então nós vamos gerar novamente as frequências, vamos fazer a medição, igualzinho nós fizemos com o alto-falante no ar, só que aqui com ele montado. E temos um outro pico em 40 Hz. Então o que significa isso? Significa que o acoplamento entre o alto-falante e a caixa está ótimo, está perfeito, porque nós temos dois picos de ressonância, somando os dois dá 140, então na média a impedância média está em 70 Hz, que é justamente a frequência de ressonância do alto-falante. Então o acoplamento da caixa, a sintonia da caixa está perfeita para esse alto-falante. Então os dois estão em boas condições. Do duto de sintonia da caixa é um assunto meio extenso, que eu não vou abordar aqui para não fugir do objetivo do nosso vídeo. Mas eu queria deixar aqui registrado que é importante, quando você vai fazer uma restauração de caixa, você fazer essa medição. Porque ao longo do tempo as coisas vão mudando. Então pode ser que uma caixa que estava não vai estar mais sintonizada. Outra coisa também que eu mesmo já peguei várias vezes são erros de projeto. Às vezes o fabricante projetou uma caixa para determinado alto-falante e por um motivo qualquer ele não achou exatamente o mesmo alto-falante. Então ele pega um outro que é parecido e continua a produção desse jeito. Agora, o cálculo, como eu disse, é complexo. Tanto assim que eu mesmo errei no cálculo aí nessa etapa anterior, que avalia a caixa em 60 Hz, na verdade ela é 70 Hz mesmo, tal como o projeto original da Novik. Para permitir aqui um cálculo rápido e que você mesmo possa reproduzir aí na sua casa, eu vou mostrar um dos sites que eu uso aí para fazer o cálculo. Um dos sites que eu costumo usar, que eu acho que dá bons resultados, é esse que está indicado aqui em cima. A fórmula para o cálculo é essa aqui. F igual a raiz quadrada de 2,3565 vezes 10 a quarta e assim por diante. Então facilita muito você jogar essa fórmula numa planilha de Excel ou então usar essa calculadora que tem aqui no site também. Então como é que funciona? dV é o diâmetro do pórticos, no caso aqui é 1. O VB é o volume da caixa, que fazendo o cálculo aqui dá 37,1 litros. LV, comprimento do duto, no caso aqui 8 centímetros. K é um coeficiente que tem aqui nessa própria página aqui, tem como é que você sabe que coeficiente que é. Nesse caso aqui é 0,614. Tá? Então basta você clicar aqui nesse botão e ele vai te dar o resultado aqui, ó, 72 Hz, a frequência de ressonância dessa caixa. Arredondando aí, vamos dizer 70 Hz. Então é um sitezinho prático, apesar de ser em inglês,
Fica aí a dica para você. À medida que eu vou montando os falantes, eu já vou ligando um som e vou testando. Sempre tomando cuidado para não dar curto nos fios, né? Por exemplo, esse aqui são os fios que vão ligar o woofer. Então você tem que tomar cuidado para não dar curto. Mas eu jogo uma música aqui e testo, tanto o tweeter quanto o médios. O woofer está aqui, ele vai ser o último a ser colocado. Então agora é fazer o teste do divisor junto com o tweeter, depois montar o woofer e fazer nossos testes de resposta, para ver se a caixa ficou dentro do que precisa ficar. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar uma música para tocar e vamos testar tanto o tweeter quanto o médios e o divisor. Eu já pus a música para tocar, mas os potenciômetros do divisor estão no mínimo. Vamos testar primeiro o tweeter. Eu vou levantar aqui gradualmente o volume do tweeter e vamos ver como é que ele soa. Perfeito. Vamos ver agora o falante de médios. Sem engasgo, sem falha. Agora os dois juntos. Então, agora é montar e testar a caixa inteira. E depois fazer um teste com música. Terminada a montagem, a questão agora é ver se a resposta da caixa ficou como se esperava. Então eu vou jogar um ruído branco, vamos medir o espectro, e depois eu vou colocar a tela de acabamento e ver se a tela está interferindo em alguma coisa. Vamos ver então o ruído branco. 3,4 kHz mais ou menos, mas isso pode ser uma assinatura da Polivox mesmo. A resposta nos graves, aí com boa vontade, vamos dizer, entre 40 e 50 Hz, também assim com um pouquinho de boa vontade, está chegando em 20 kHz. Mas essa é uma medição ainda provisória. Vamos ver no final como é que vai ser. Agora eu vou colocar a tela de acabamento e vamos ver novamente o ruído branco se teve alguma alteração. Pronto, tá aí a telinha, que é o charme aqui desse modelo e de outros aí dos anos 70, né? Então vamos fazer o mesmo teste. Eu vou jogar o ruído branco e vamos ver a resposta, se teve alguma alteração. Olhando assim à primeira vista para o gráfico, parece que a tela não está influenciando. Mas assim, na audição, as duas medições para poder fazer uma análise melhor. Os graves não foram afetados pela tela, mas houve assim uma redução sensível nos agudos. Os médios também não foram muito alterados. Então, o que eu deduzo aqui é que a Polivox já deu uma incrementada nos agudos mesmo. A dispersão dos agudos do ambiente é melhor. Então, ela funciona como uma espécie de um difusor. Então, se você ficar meio de lado com a tela, você ainda escuta os agudos. Agora, sem a tela, quando você fica de lado na caixa, você percebe uma pequena redução nos agudos. Então, na conclusão geral, com a tela o som fica diferente. Fica um pouco menos brilhante, mas em compensação espalha melhor no ambiente. Pelo menos essa é. Agora, teoricamente, as duas caixas estão prontas. Já foi feito todo o serviço por dentro, as telinhas estão restauradas. Chegou a hora de fazer o teste final e as medições para ver se ficou tudo dentro do que se esperava e também para a gente poder avaliar o som dessas caixas. Elas são boas, não são boas? Quais são os pontos fortes, os pontos fracos? Então, para fazer o teste, com alto-falantes Novik de 8 polegadas aí de 1997. Então, quem quiser pode até fazer uma comparação entre as duas caixas. Eu vou usar a mesma música para facilitar. Primeiro vamos ver as impressões gerais aqui da caixa. Eu vou colocar a música para tocar e vamos analisar.
Só a caixa esquerda agora. Aumentar um pouco. Só a caixa direita. Só a caixa esquerda. Todas as duas. Então, quem acompanhou o teste comparativo que eu fiz entre a caixa restaurada e a não restaurada, vai perceber que agora as duas caixas ficaram exatamente iguais. Sem tirar nem positivo, está confirmando. Agora, impressão que me dá, eu vou deixar aqui os controles todos no meio e sem loudness. E vou aumentar um pouco o som. É que essas caixas foram projetadas com objetivos um pouco diferentes da outra caixa que eu projetei com o Novik de 8. Por um segundo plano. Ela é boa, mas não é igual a outra caixa de 8 polegadas. Olha os vocais como são bem presentes. Agora eu vou montar o celular num lugar fixo e vamos executar a mesma música que a gente tocou no teste da Novik de 8 polegadas. Aí você vai poder fazer um teste comparativo e também apreciar aqui essas belas caixas aqui da Polivox.
caixa clássica como essa Polivox não é uma de qualquer jeito, qualquer um faz. Mas, na minha opinião, o correto é deixar como ele foi idealizado pelo fabricante, para o mercado que ele procurava atender. E, claro, sempre entendendo que nós estamos falando de um produto antigo. Atualmente, essa caixa tem 45 anos. Então, é claro que alguma coisa se perde no meio do caminho. Surpreendentemente, esta caixa facilitou bastante o nosso trabalho. Mas mesmo assim, acho que foi possível perceber que é uma tarefa complexa, que exige conhecimento em várias áreas, não só de acústica, mas também de eletrônica, marcenaria, pintura, testes de áudio e, claro, a experiência que a gente vai adquirindo com o tempo. O resultado que a gente está conseguindo é satisfatório. É comum em caixas assim antigas, depois que a gente começa a trabalhar com ela, chegar à conclusão que não vale a pena. Vai ser muito trabalho para um resultado que vai deixar a desejar. E a gente precisa, quando encontra essa situação, ser honesto e admitir. Olha, infelizmente, essa caixa chegou no fim da vida útil dela, vamos aproveitar o que dá para aproveitar e deixa para lá, não compensa. Não foi o caso desta caixa, que acho que deu para perceber nos testes que ela está soando muito bem. Pela minha memória auditiva, está tão boa quanto ela era quando era nova em folha. O que eu achei dessa caixa? Eu achei que é uma caixa boa para a época e, para mim, percebo claramente que ela foi feita para escutar LPs. Na época, aí, em meados dos anos 70, a melhor mídia que você podia ter em casa era um LP. E os tocadiscos e cápsulas que tinham na época, eles tinham tendência a ter mais grupo de linha que existiam na Europa, Estados Unidos e Japão. Os aparelhos que nós tínhamos aqui na época eram os Garrard Gradiente, os Polivox. Grande parte mesmo era Gradiente, que trazia aparelhos da Garrard com cápsulas Shure e depois com cápsulas da Pickering e posteriormente da Lesson. Na época, as cápsulas, principalmente da Shure, a M44 e outras que eu não me recordo agora o código, elas tinham um grave, mas eu acho que elas se saem bem também com músicas atuais, digitalizadas do YouTube. Então eu acredito que seja uma caixa versátil, ela serve para várias funções, com vários tipos de mídia, e eu fico feliz de ter conseguido restaurar essa caixa. Eu acredito que muito próximo do que ela era quando ela era nova. Eu sei que esse vídeo ficou um pouco longo, mas a ideia era trazer realmente um documentário, deixar registrado muitas coisas que a gente foi fazendo nela e as técnicas que a gente foi usando. E mesmo o vídeo tendo consegui, mas muita coisa foi deixada de lado e que eu vou mostrando aos poucos aqui nos nossos vídeos no canal, sempre no intuito de compartilhar conhecimentos e trocar ideias aí com os colegas e os amantes do bom som, do som de qualidade, e não de muitas coisas que a gente tem ouvido por aí que, aos meus ouvidos, não soam nada bem.